Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o meu amigo de sempre, Marcos Júnior. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, Diego Abreu, do canal Língua Pátria. E hoje temos uma pauta de três assuntos diferentes. É a crise bancária, mais um capítulo dessa crise que parece interminável. Os desdobramentos da guerra russo-ucraniana e também a questão da viagem cancelada do Lula para a China. É isso? Exatamente. Então peço que o nosso convidado inicie a apresentação, fazendo um favor. Tá, pessoal, então, primeiro, queria dar boa noite aqui ao Marcos, ao Miguel, agradecer aqui pelo convite, né? Segunda vez que já estou sendo chamado aqui, então já estou me sentindo quase que alguém da casa, já estou abrindo a geladeira, então agradeço bastante aqui pelo acolhimento, pela receptividade. O Miguel falou, vou fazer um jabá aqui também, eu sei que é uma coisa deselegante, eu tenho um Vai lá, vai canal lá. aqui no Vai lá, à vontade. eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Língua Pátria, então o pessoal aqui que acompanha o Brasil Grande, em todas as plataformas, no YouTube, em outros lugares também, que tiver interesse em escutar um pouco mais sobre a cultura brasileira, sobre assuntos diversos aqui relevantes para o nosso país, eu convido vocês a irem lá conhecer o meu humilíssimo canal. Então, a gente já começa aqui já falando do assunto ou é só uma introdução? Vou falar para o Marcos fazer uma apresentaçãozinha breve, apesar da galera já conhecer ele. Sim. Sem mais delongas, né? Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do BG desde julho aí do ano passado. Sou formado em engenharia de produção, estou cursando mestrado em gestão pública, sou servidor público, né? E gosto de comentar sobre temas de política, economia, sociedade e outras coisas que vier dar na minha telha aí para falar. É isso. Show! Vamos começar com viagem do Lula? Podemos. Show! A viagem estava marcada, tinham muitas coisas boas para sair dessa viagem, né? Tinha 20 acordos que iam sair, cerca de 200 a 300 empresários brasileiros, iam 40 parlamentares. Tinha a questão importantíssima dos chip gráficos, que ia ser assim de extrema importância, essa questão da Ceitec, que é a única empresa brasileira de chips gráficos da América Latina. Nenhum outro país da América Latina tem essa tecnologia que nós temos. E está em todo um processo aí de recuperação, né? Porque no governo Bolsonaro quiseram extinguir com ela. Então, você não extingue uma empresa tão importante, tão estratégica como a Ceitec. E agora está sendo discutido a importância, né? Ainda mais nessa escassez que o mundo está vivendo de chip gráficos. Então, é importante ir à China, pedir acordos, fazer acordos de cooperação nessa área, seria extremamente importante para que o Brasil desse passos nessa tecnologia que hoje o mundo encontra problemas de escassez. Então, olha, seria importantíssimo. Também a questão do 5G, do 6G, da inteligência artificial, das placas voltaicas, de questão de energia solar. Cara, uma série de acordos importantíssimos que seriam assinados ali. Peraí que minha câmera parece que travou. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou? Show! Então deu uma, deu uma travadinha aí. Também tinha a questão do Battle Road, né? Do cinturão ali, da Rota da Seda, que seria também de extrema importância. Mas isso aqui nós estamos falando tudo seria importante, porque a viagem não aconteceu. Então, esse é o problema. Quando que será remarcada essa viagem que era extremamente importante, que o Lula pegou e disse que teve uma pneumonia leve. Então, a gente sabe que é meio estranha essa história da pneumonia leve, né? Porque teve toda essa questão do Moro, do envolvimento lá com o PCC. Então, essa história está mal contada, mas eu vou pedir para que o Diego comente mais sobre. Só dei uma introdução aí. Beleza, vamos lá. Então, assim,
quem acompanha as análises que eu faço lá no meu canal sabe que eu prezo por fazer análises responsáveis em relação aos eventos da política, né, dessa crônica política que a gente tem no dia a dia brasileiro. Então, dificilmente você vai ver eu fazendo uma análise que vá na linha de uma análise muito polêmica, muito sensacionalista, esse pessoal que gosta de ficar derrubando o governo e dizendo que o governo vai cair. Essa galera, no governo Bolsonaro, você tinha o pessoal que lá em 2019, assim que o Bolsonaro tomou posse, estava dizendo que o Bolsonaro já ia cair, que a Bruna Marquezine ia derrubar o governo Bolsonaro, que o Neymar ia derrubar o governo Bolsonaro. E no governo Lula agora também você tem a mesma coisa acontecendo. Então, esse tipo de terrorismo eu evito de fazer. Então, a análise que eu vou fazer aqui é uma análise muito responsável. Em relação a esse postergamento, digamos assim, da viagem do Lula, porque a princípio, pelo menos o que foi divulgado é que ele ainda vai realizar essa viagem, eu dou o crédito de considerar que pode ser um motivo verdadeiro. Agora, esse acontecimento ele não é um acontecimento isolado. Ele é um acontecimento que vem junto com uma série de outros acontecimentos que marcam uma inflexão na posição geopolítica do Brasil, que é uma inflexão bastante clara. Então, junto com essa questão do cancelamento dessa viagem tão importante, você tem outros acontecimentos, como, por exemplo, há também o postergamento que o Brasil realizou da sua presidência no BRICS, né? Fez o cancelamento dessa presidência que iria se iniciar agora, colocou para, acho que 2024, 2025, colocou ali para as calendas gregas. Você tem uma série de movimentos de aproximação do Brasil com uma agenda que é claramente uma agenda que é liderada, que é avançada pelos Estados Unidos. Eu não vou nem dizer na questão da Amazônia e esse ministério da entrega da Amazônia que foi criado aí, que é capitaneado pela dona Sônia Guajajara, pela Marina Silva, que agora está aproveitando o que está acontecendo lá com as chuvas na região norte do Brasil para poder declarar emergência climática na região norte inteira do Brasil, uma coisa completamente absurda. Então você tem claramente, nesses primeiros meses de governo Lula, uma inflexão na geopolítica, né, no direcionamento da geopolítica brasileira, que deixa muito claro que parece que nós estamos retornando a uma espécie de um ernestismo Araújo repaginado, né? A gente está voltando para aquele modelo de alinhamento automático com os interesses desse bloco do Atlântico Norte, um alinhamento que vem sem qualquer tipo de contrapartida pragmática em face dos interesses brasileiros. O único tipo de contrapartida que existe é uma espécie de um endosso realizado especialmente pelos Estados Unidos, né, que é o país que tem a maior ascendência dentro do meio cultural, institucional brasileiro, um endosso dos Estados Unidos ao projeto de poder de ocasião, que nesse caso agora é do PT. Então você faz uma espécie de um alinhamento automático que prejudica os interesses carnais, os interesses orgânicos do país em função de um endosso estrangeiro a um determinado projeto de poder. Isso me parece ser claramente a linha que o Mauro Vieira está adotando na condução da geopolítica brasileira, em que a gente consegue observar de maneira muito visível um movimento de afastamento do Brasil desse bloco de poder alternativo que está se constituindo no planeta agora, em função de uma aproximação com os Estados Unidos que não vai gerar qualquer tipo de benefício prático, pragmático para os interesses do país. A gente vê essa situação. Antes do governo Lula começar, eu e alguns outros analistas, a gente tinha uma visão que era uma visão que ia na seguinte linha, de que naturalmente o governo Lula ele iria realizar concessões aos Estados Unidos, né, esse bloco de poder que tem a liderança dos Estados Unidos, pelo fato de esse bloco ter apoiado de uma maneira muito clara a eleição do agora presidente Lula. Porém, nós tínhamos uma expectativa, e, num certo sentido, até uma esperança, de que esse alinhamento em algumas agendas, que a gente imaginava que seria especialmente a agenda da Amazônia e essa agenda de costumes identitária, ele seria contrabalançado por uma política mais pragmática no que diz respeito a esse alinhamento, essa aproximação comercial com a China, com a Rússia, em face dos interesses absolutamente candentes que o Brasil tem em manter o seu comércio e suas relações diplomáticas, especialmente com a China e com a Rússia. Então, não deixa de ser surpreendente o fato de, pelo menos nos primeiros meses do governo Lula e o Vieira,
estarem adotando essa postura que, como eu falei, relembra os tempos famigerados do Ernesto Araújo, que o Brasil tinha um alinhamento absolutamente vulgar, sabujo aos interesses desse bloco de poder capitaneado pelos Estados Unidos e, em contrapartida, recebia apenas um endosso de uma certa estabilidade de governo, um endosso de uma certa estabilidade do projeto de poder do partido de ocasião. Então, essa, de modo geral, é a minha visão em relação a esse cancelamento da viagem do Lula. Por um lado, o acontecimento em si ele pode dar até alguma margem para dúvida, levando-se em consideração que a gente possa dar um crédito para o Lula, que de fato ele possa estar doente, né? Que de fato ele tem, pelo menos nas entrevistas que eu vi ele dando recentemente, eu tenho visto ele com uma saúde muito debilitada, então não seria de surpreender que ele de fato estivesse doente. Mas todo o conjunto de medidas políticas, diplomáticas e de todo o arranjo geopolítico brasileiro nesses primeiros meses do governo Lula demonstra uma inflexão, que é uma inflexão de um alinhamento automático com os Estados Unidos dentro de uma perspectiva extremamente sabuja, extremamente entreguista, extremamente desprovida de qualquer pragmatismo que possa salvaguardar os interesses brasileiros. Eu passo a palavra aí para o Marcos para ele poder complementar, dar a visão dele. Assim, a questão do cancelamento, né, da não visita de Lula à China, né, estava marcada aí, e aí agora adiou para sabe-se lá quando, ainda vão definir a data. Há quem fale que já vai ser em maio, mas aí a questão aqui também a agenda, né, vamos lembrar que a agenda da diplomacia chinesa ela é uma agenda bastante lotada, né, então, assim, o quanto antes for marcado, vai dar ideia do real interesse da China, né, na discussão, né, na discussão diplomática aí com o nosso país, os acordos, né, que a gente tem ou teria, né, para firmar, né. Entre eles tem essa questão da nova Rota da Seda, né, que eu geral, é claro, tem outros não menos importantes, mas eu costumo focar muito a iniciativa lá do Belt and Road, né, que é a nova Rota da Seda, né, basicamente, que na verdade seria uma Rota da Seda estendida, né? Então, eu sempre eu costumo focar muito nisso, mas tem outros, eu sei, obviamente, tem outros acordos aí que seriam importantes para o nosso país. Quanto à questão, né, as motivações para o cancelamento, eu acredito que realmente o Lula esteve doente, né? Eu acredito que, digamos assim, a situação a saúde do Lula, assim, não nesse último ciclo aí que a gente está, nunca foi lá essas coisas, né? Tipo assim, ele nunca demonstrou, assim, ele gosta de falar, eu tenho a saúde de um menino. Balela, né? Nunca teve. Nesse último ciclo, ele nunca demonstrou isso. Sempre demonstrava estar bem debilitado. E aí, obviamente, a gente sabe muito bem que na idade que ele tem, qualquer gripe tem grande chance de virar uma pneumonia mesmo, né? Então assim, eu entendo que realmente ele foi um infortúnio para ele, e aí ele não pôde comparecer à visita. Muito embora ele poderia tratar o tema por videoconferência também, né? Tipo assim, mostrar, fazer um esforço. Olha, eu não posso estar fisicamente, mas posso aqui comparecer aqui e tentar fazer um acordo, seria até uma saída interessante. Mas resta saber se o Xi Jinping também aceitaria. Contudo, né? E aí o Diego falou muito bem, né? Quando a gente olha para o conjunto da obra, né, que é a diplomacia, está sendo a diplomacia, né, desse governo Lula, desse Lula 3, né, a gente fica com a pulga atrás da orelha mesmo. Há motivos para isso, né? Primeiro, porque, inclusive, saiu notícia hoje, né, de que o Brasil quer fazer um bloco com Índia, com África do Sul, e fora dos BRICS, né? Então, ou seja, o Brasil quer dividir os BRICS, né? Digamos assim, ou aquela ideia de, vamos construir um BRICS a duas velocidades, ou seja, de um lado você tem Rússia e China, do outro Brasil e África do Sul acoplados à Índia.
né? Então, seria, digamos, a correlação de forças, né, desse bloco a duas velocidades, né? Então, ou seja, a ideia, né, é que o Brasil talvez não esteja tão interessado no BRICS como era antes, né? E isso se deve, de certa forma, também a uma pressão, a um certo jogo de interesses, né, que o Brasil tem que meio que, vamos dizer assim, né, eu sei que é um termo um pouco, digamos assim, não sei se é o melhor, mas é meio que fazer o pagamento, né, para o Ocidente, pagar o pedágio para o Ocidente, para ter o aval, para ter o apoio deles ao governo, né? Então, e isso, por exemplo, explica decisões, por exemplo, como a questão do voto do Brasil na ONU contra a Rússia, né? E o Brasil votou contra, né? Tipo assim, votou para que as tropas russas se retirassem imediatamente da Ucrânia, né? Isso a gente pode até comentar num outro tópico, com mais detalhes. Mas isso mostra claramente um certo esfriamento, né, do Brasil em relação aos BRICS. E um alinhamento automático, né, com o Ocidente, e realmente, como disse o Diego, não, sem contrapartidas. Ou seja, tipo assim, a gente está dando de graça, eu gosto de usar essa expressão, não se pode dar de graça aquilo que a gente pode vender e vender caro, né? Getúlio fez isso. Getúlio Vargas, ele foi lá, se juntou aos aliados na Segunda Guerra Mundial, se juntou, mas ele vendeu caro o apoio aos aliados. O apoio aos aliados valeu a industrialização de base do Brasil, né? E a diplomacia atual, ela meio que não enxerga, né, essa questão de, tipo assim, se dar o valor, né, de fornecer esse apoio. Olha, a gente pode fornecer apoio a tal lado, ok. Então, o que vocês vão me oferecer de contrapartida para isso? É essa questão, né? É essa questão. A gente não pode simplesmente, porque olha só, o Biden, o Macron está nos batendo palma, que a gente tem que ficar fazendo o que eles querem, né? Então, assim, quando a gente vê o conjunto da obra, a gente fica desconfiado, né? A gente poderia se unir a um grupo de países para melhorar o nosso poder de barganha, porque junto com os BRICS, né, a gente aumenta o nosso poder de barganha em relação na geopolítica global. A gente consegue ter mais poder de barganha. Agora, se alinhando ao Ocidente, qual poder de barganha a gente vai ter? Né? Nenhum. Né? Vão ser meros, digamos assim, office boys, né, dos Estados Unidos, da União Europeia. E tanto é isso, né? E a contrapartida é tão pouca que, mesmo com tudo que tudo que a diplomacia brasileira está fazendo, o acordo União Europeia-Mercosul subiu no telhado novamente. Da mesma forma que subiu no telhado há 4 anos no governo Bolsonaro. E aí também isso reforça a colocação que o Diego fez, né? De que a diplomacia brasileira está aí entrando meio que um ernestismo cultural às avessas, ou seja, apoios automáticos sem qualquer contrapartida. E aí também, e eu vou entrar no ponto, eu sei que isso é meio momento, digamos assim, fofocalizando, né? Eu não gosto, meio fofocalizando, né? Que entra a questão interna também, né? Na semana que o Lula vai viajar para a China, né, ele mete uma declaração de que, numa entrevista lá, que quando ele estava preso, ele queria ferrar o Moro. Né? Aí, no dia seguinte, sai uma operação da Polícia Federal revelando um certo plano do PCC, né, para matar o Moro. Né? Então, e aí depois o Lula ainda mete uma de porque foi armação e tudo mais. E aí depois de tudo, depois da lambança feita, né, de algo completamente desnecessário que ele tinha que falar, ele não tinha que ficar dando a língua nos dentes para isso, né?
que acontece? Aí vai lá, surge de repente a tal a pneumonia leve. Eu não acho que foi a armação do Lula, obviamente eu não acredito que foi a armação, mas é aquela história, né? Tem fatos que são bastante providenciais, né? E isso veio muito bem a calhar. Inclusive, lembra um pouco do próprio, outra coisa que lembra o próprio Bolsonaro, né? Toda vez que ele se metia e dava demais com a língua nos dentes, acontecia dele ficar doente, ou ele ter que ir para o hospital, né? E coisas do tipo, para, sei lá, mexer no intestino dele lá, que tá todo revirado lá depois da facada que ele tomou, né? E aí, ou seja, é o método, digamos assim, é o método da atestado para solucionar crises. Né? Cortina de fumaça. Isso, exatamente. É basicamente isso que eu tinha falado. É. O Lula é impressionante, né, cara? Ele consegue levantar um cara que estava esquecido na política brasileira. Só o Lula mesmo para conseguir fazer uma Não, coisa dessa. e assim, é inacreditável, assim. Eu sei que a gente está fugindo do assunto, assim, o cara, tipo assim, quem era o Sérgio Moro Ontem. até então? Era um cara, era um senador de baixo clero, né? É um senador de baixo clero com uma atuação completamente irrelevante, completamente, tipo assim, estava completamente esquecido, né, na gaveta. Aí, de repente, o Lula mete uma declaração do espalhafatosa, tipo, queria ferrar o Moro, né? E aí surge essa operação da PF aí, e aí acontece, e aí o cara é tirado da cinza. Né? Para Então, herói, né? esse De novo. é o novo velho herói. Né? É. Mas, enfim. Não, uma coisa que eu queria levantar aqui, fugindo um pouco da questão do Moro e do Lula, que é uma série de coincidências que é impressionante, essas coincidências, né, que só acontecem aqui no Brasil. A questão do grupo lá de estudos que foi feito nos Estados Unidos, não sei se é esse o termo correto, mas enfim, senadores foram lá discutir sobre essa aproximação que o Brasil está tendo com a China. E na discussão ali dos congressistas, dos senadores americanos, a grande preocupação dos americanos é que o Brasil tem essa aproximação com a China, e para eles é uma coisa preocupante, porque se o Brasil tiver essa aproximação econômica, se levantar economicamente, essa questão da indústria nacional, seria um problema de novo para os Estados Unidos. Acho que é importante comentar. Sim, e aí a gente tem que entrar no seguinte ponto, né? Independente, né, do que a gente, tipo, de qual país a gente tem que se aproximar, nós precisamos, né, pensar nos termos dessa aproximação. Sempre, sempre, porque é uma questão, cada país pensa no seu próprio interesse nacional. E a gente tem que pensar no nosso, né? Porque e aí entra duas possibilidades, assim, pelo menos. Né? Eu sei que tem outras que ficam entre esses dois extremos. Ou a gente se vale, né, dos recursos que a China tem, da expertise que a China tem para alavancar a nossa indústria, para alavancar nossas tecnologias, né? Tipo assim, a gente conseguir compartilhar, a gente ter, por exemplo, fazer acordos aí que os chineses permitam compartilhar a tecnologia conosco e aí a gente possa, em seguida, a gente poder desenvolver nossa própria tecnologia a partir disso, né? Transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia, isso, exatamente. Muito Viu, obrigado. Marcos? Uma coisa que eu ia te falar, né, te interrompendo um pouquinho, é o seguinte, né, que você falou de cada país tem o seu próprio interesse. A China, ela vai atender os interesses dela. Ela Sim. quer que o Brasil cresça? Quer, porque daí é uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Então, Sim. nessa lógica, sim. Mas para a China também é interessante que o Brasil continue como está. Porque a gente fornece alimento para eles, entendeu? A gente é a fazenda deles. E aí é que tá, esse é o segundo extremo que eu falei. Ou se a gente não, pelo menos a gente não, de certa forma, a gente subir um pouquinho o valor, subir o passe, né, para os chineses, a gente vai continuar sendo o celeiro dos chineses. Né? É só ver a questão da carne.
né? A gente teve até uma queda aí no preço das carnes aí, uma queda Picanha momentânea, fatiada. porque picanha fatiada, na verdade, colchão duro. É, uma queda do preço das carnes motivada pelo embargo, né, da China à carne brasileira, porque teve um surto de vaca louca lá, teve um lá no Pará, Tem e essas aí, coisas, né? e aí o que a China embargou a carne, e aí, por uns tempos, aí a carne ficou embargada, ficou, obviamente, sobe a oferta de carne para o mercado interno, aí o preço, ó, naturalmente, cai, né? É a lei de oferta e demanda. E aí agora, tipo assim, já voltou ao normal, tipo, a China já voltou atrás do embargo, e aí, obviamente, naturalmente, o preço vai cair a oferta para o mercado interno, o preço da carne vai subir. Ou seja, vai fazer, o preço da carne fez o L assim, agora vai fazer assim, né? Então, Carne. Fazer assim. É, vai para cima agora, vai para cima. Eu, o- Diga. vai, não, Diegão, vai lá. Ah, tá. Não, Miguel, só queria só fazer um comentário aí em cima do comentário que o Marcos fez, porque ele falou umas coisas interessantes, né? Vai lá, Especialmente vai lá. sobre essa notícia que saiu agora a respeito do retorno do tal do IBAS, né? Que é aquele grupo, uma espécie de um mini BRICS, que inclui Índia, Brasil e África do Sul, né? Por isso que tem esse nome IBAS. O que parece ser Aí eu concordo plenamente com o Marcos. Parece ser um ponto de inflexão muito claro no que diz respeito a uma adesão completamente sabuja, completamente sem nenhum tipo de contrapartida do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, porque de fato é um movimento de divisão do bloco dos BRICS. Do ponto de vista dos interesses brasileiros, não faz qualquer sentido você propor um retorno a um bloco que é considerado até na própria literatura da geopolítica como uma espécie de um passo no processo de formação dos BRICS. Então, se você pegar qualquer manual que vai falar da geopolítica contemporânea, lá vai estar escrito claramente que esse mini bloco Índia, Brasil, África do Sul, ele foi uma espécie de uma preparação para a formação do bloco maior, que é o bloco dos BRICS. E do ponto de vista econômico do Brasil, não faz o menor sentido você se afastar de um bloco que tem Rússia e China, dois dos nossos maiores parceiros econômicos, para estabelecer um mini bloco com países que têm uma relevância incomensuravelmente menor para os interesses brasileiros do que esses partners aí que você vai deixar fora desse bloco. Então seria mais ou menos como se você tivesse a ideia, né, como se você propusesse formar uma espécie de uma nova liga do Campeonato Brasileiro, só que formando essa liga só com o Bragantino e com o Atlético Goianiense, deixando o Flamengo, o Corinthians, Internacional, o Grêmio, o Fortaleza fora dessa liga. Então é um movimento completamente absurdo à luz dos interesses brasileiros, que só vai servir, obviamente, para poder indispor o Brasil com os seus maiores parceiros econômicos e geopolíticos, que são a Rússia e a China. E, obviamente, agora você pergunta: quem está propondo isso é uma pessoa estúpida? É uma pessoa imbecil? É claro que não é. Quem está propondo isso sabe muito claramente que esse movimento vai na contramão dos interesses brasileiros. E faz por quê? Faz porque nós, como muito bem disse o Marcos, ali em diálogo com o que eu já tinha falado antes, nós estamos retornando, tendo uma espécie de um revival, de um ernestismo do ponto de vista do direcionamento da atuação geopolítica do Brasil. Foi vendido para a gente com o Celso Amorim que nós teríamos um retorno, um revival daquela geopolítica ativa e altiva, e a gente está tendo uma geopolítica passiva e rebaixada. Porque, no final das contas, esse movimento é, como o Marcos falou muito bem, um pagamento pela adesão que foi dada por esse bloco de poder para a ascensão ao poder do PT aqui no Brasil. Como esse governo que chegou ao poder numa posição de extrema fragilidade, é um governo extremamente impopular, que tem uma liderança que goza da rejeição da maioria da população. É um governo que tem uma base extremamente volátil. É um governo que claramente não tem nenhum projeto para o país, é um governo que enfrenta antagonismo em setores importantes da economia nacional. Então, é um governo muito fraco. Para ele ter algum tipo de base de sustentação, para ele poder ter um mínimo de estabilidade, ele precisa ser um corá
em alguma força política. E claramente esse movimento de um alinhamento automático e desprovido de qualquer interesse em buscar alguma contrapartida geopolítica é uma espécie de uma troca, uma negociata que o governo de ocasião está fazendo. Ele está trocando os interesses do país pela salvaguarda dos seus próprios interesses de poder. Em relação aqui também, só para fechar essa questão da doença do Lula, se tem doença, se não tem doença, a minha avó, ela era falante de italiano, né? Ela tinha uma frase que eu acho que é uma frase que cabe muito bem para essa situação. Ela falava muitas vezes que se não é vero, é bene trovato, né? Ou seja, se não é verdade, é mais ou menos parecido com a verdade. Serve como se fosse a verdade. É isso aí. Acho que estamos bem servidos de primeiro bloco, né? Falamos Sim, bastante aí sobre a viagem do Lula, algumas especulações, sabotagem, o que que a gente precisa, enfim. Acho que foi tá bacana. bom. Tá bom, vamos Vamos para o aí. segundo, então? Vamos para o segundo aí. Vou pausar Show. aqui a gravação e a gente vai para o próximo. Show. Show. Pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco, onde vamos abordar guerra russo-ucraniana e sua escalada, que eu acho o grande fator determinante dessa escalada é o Reino Unido mandar urânio empobrecido para a Ucrânia. Então, dessa vez, vou pedir para que o Marcos comece. Vamos lá, Marcão. Antes de falar exatamente desse ponto, né, do Reino Unido falar em mandar urânio empobrecido, né, ou seja, na prática seria mandar armas nucleares, né, para a Ucrânia utilizar contra a Rússia, né? Então, assim, a gente tem que falar resumidamente, né, do que foi aí já vamos aí 1 ano e 1 mês, né, de conflito aí entre russos e ucranianos. Né? Tá muito claro, né, que o conflito agora está chegando numa, vamos dizer assim, não é bem uma guerra de trincheiras, mas é quase isso, né, porque os dois lados pouco avançam um em cima do outro. Os russos, se por um lado os ucranianos estão longe de retomar os territórios que hoje estão nas mãos dos russos, né? Por outro lado, os russos também não avançam nem mesmo sobre os territórios que eles fizeram referendo lá para anexá-los ao seu país. Né? Então, ou seja, virou basicamente tipo, uma versão, digamos, atualizada da guerra de trincheiras. Quem se lembra que uma fase importante da Primeira Guerra Mundial, nem falo da Segunda, da Primeira Guerra Mundial ainda, foi a Guerra de Trincheiras. Né? Os dois lá, aliás, a Primeira Guerra Mundial talvez a Segunda Guerra Mundial é mais fácil de entender que a Primeira. Né? A Primeira Guerra Mundial talvez seja dos grandes conflitos aí, seja o mais difícil de compreender. Mas voltando ao ponto, né, do conflito russo-ucraniano, né, nós estamos aí numa fase, né, que nenhum dos dois lados está disposto a fazer qualquer concessão. Né? Por um lado, os russos não pretendem abrir mão dos territórios que foram até agora, que eles decidiram pela anexação, né, que foram feitos os referendos deram um resultado positivo para que esses territórios ocupados fossem anexados pela Rússia, né? E, por outro lado, a Ucrânia também não está disposta não só a não ceder esses territórios, como ainda quer recuperá-los, inclusive recuperar a Crimeia, né? Que desde 2014 é território de fato, né? Russo. Né? Então, assim, a grande questão, e aí entra a seguinte questão: por que uma postura tão intransigente, né? E aí a gente olha pelo lado da Ucrânia, né? Por que a Ucrânia não está cedendo, não está disposta a ceder nenhum milímetro de território, né? A gente isso é uma razão que me um tanto clara, né? Que é um apoio, né, da OTAN, né? O apoio do Ocidente, né?
ao apoio financeiro, apoio de inteligência e, obviamente, apoio militar no sentido de fornecimento de insumos, né, para usar contra os russos, né? Então, assim, se não fosse por isso, a Ucrânia já teria perdido essa guerra, né? Na verdade, assim, a questão talvez não seja nem se a Ucrânia vai perder essa guerra, a questão é quando e a questão é como, né? Então, assim, quando a ideia talvez agora, talvez até nem os ocidentais acreditem que a Ucrânia venha vencer essa guerra. O que talvez eles acreditem é o seguinte: quanto mais eles decidirem prolongar o conflito, né, melhor, porque isso vai, digamos, de certa forma, desgastar a Rússia, né? Você criar um ambiente, digamos, de guerra quase eterna, né, naquela região, você, digamos, reduz, digamos, o poder de barganha de Putin, né, dos russos. Então, assim, resumidamente, é esse um ano e um mês de conflito entre russos e ucranianos. Um outro ponto, né, que eu gosto sempre de enfocar, né, é que muitas pessoas que analisam, né, seja nas redes ou na imprensa sobre o conflito russo-ucraniano, acha que essa situação começou agora ou acha que essa situação começou em 2014. Isso não é verdade. Não é verdade. É claro que as origens, digamos assim, as origens dessa situação conflituosa são bem mais antigas que isso, mas considerando somente a história da Ucrânia moderna, né, da Ucrânia que surgiu a partir do desmembramento da União Soviética, 2004, né, que foi aquela polêmica eleição, né, de Yanukovych versus Yushchenko, né, foi o primeiro sinal de esgarçamento, né, do tecido social ucraniano, né? Porque, de certa forma, até aquele momento, ucranianos e a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia tinha uma certa posição, né, geopolítica de equilíbrio, né, entre Rússia e o Ocidente. É claro, tinha boas relações com os Estados Unidos, até a época de Leonid Kuchma, né, que era então presidente da Ucrânia. Não havia problemas, né, entre você ter uma posição que você pudesse cortejar o Ocidente, mas também não desprezar a Rússia, até porque a Rússia é um vizinho, é um país com a mesma origem histórica, né? Então, ou seja, você não tem... basicamente a questão, como dizem por aí, geopolítica é destino, né? Geopolítica é destino. Só que desde aquele momento, né, que teve aquela eleição, né, entre Yanukovych e Yushchenko, e aí teve a eleição, o Yanukovych tinha vencido, mas aí teve aquela questão das suspeitas de fraude, teve os protestos, né, a Revolução Laranja, né, uma das várias revoluções coloridas aí que viria pela frente, e aí teve protestos naquele período, a Suprema Corte decidiu anular o segundo turno da eleição, foi feito um novo segundo turno e o Yushchenko venceu, né? Mas já estava, digamos assim, consolidada, já estava, digamos assim, delineada a grande divisão que existia dentro do país. Você tinha um lado do país, que era o oeste do país, geralmente, o oeste e parte do norte do país, que é um lado ocidentalizado, né, que quer, digamos, se distanciar da Rússia e se aproximar do Ocidente, e do outro, que é o leste e o sul do país, que é um lado mais russófilo, né? Inclusive, muitos dos ucranianos que vivem lá ou são russos étnicos ou utilizam a língua russa como primeira língua do país, né? Então, ali já estava caracterizada a divisão, né, social que existia ali, né? E aí, o Yushchenko até começou, fez um governo, de certa forma, acenando para o Ocidente, mas depois o Ocidente meio que deixou de lado, né? E aí depois veio a eleição de 2010,
Yanukovych venceu, né? E aí teve aquela 2000, e aí já avançando mais rápido aqui, em 2013 teve a Ucrânia estava para assinar um acordo com a União Europeia, aí a assinatura desse acordo é adiada, opta-se por um acordo com a Rússia, e aí ocorre aqueles protestos lá do Euromaidan, né, que foi o ponto, a primeira a ruptura, né, de fato. Né? E aí caiu Yanukovych, né? E aí teve a questão da crise na Crimeia, que os habitantes da Crimeia decidiram fazer parte da Rússia. Teve a questão dos protestos do Donbass que se degeneraram e acabou virando aí uma guerra civil naquelas duas regiões, Donetsk e Luhansk, né? E teve depois os acordos de Minsk que não foram respeitados, né? A gente vai depois entrar mais em detalhes a respeito. E, por fim, agora essa situação aí da guerra mesmo entre Rússia e Ucrânia. Então, ou seja, o que está muito claro aqui é o seguinte: essa situação não era necessária ocorrer. Só que, e por quê? Né? Se, por exemplo, se a Ucrânia, em 2004, tivesse optado por um arranjo, né, uma reforma no Estado, né, de forma que virasse uma federação, né, que a Ucrânia, a gente sabe muito, a Ucrânia, quem conhece, sabe que a Ucrânia é um Estado unitário. Né? Então, se a Ucrânia se tornasse uma federação naquela época e tivesse, digamos, mais autonomia, né, entre os entes, né, que fazem parte da Ucrânia, provavelmente a situação não chegaria ao ponto que chegou hoje, né, que você tem uma parte do país que não se sente mais ucraniano, não quer fazer parte da Ucrânia, se sente segregada, né, pelo Estado ucraniano, pelo governo ucraniano, e tem uma parte que quer naturalmente, quer se alinhar ao Ocidente. Então, ou seja, é uma situação, digamos, bastante complicada. Uma coisa é certa: quem só perde nisso daí é o povo ucraniano. Né? Seja o povo que vive na região mais ocidentalizada, seja o povo que vive hoje na região, digamos, mais russófila do país. Então, vou matar a bola no peito aqui, tá, Miguel? Ou você quer fazer um comentário antes? Não, vai lá. Beleza, então. Então, vou começar meu comentário aqui meio que de trás para frente, tá? Normalmente a gente vai sempre de uma análise estrutural para depois partir para uma análise mais conjuntural, mas eu vou fazer um comentário sobre um aspecto que você colocou e aí depois eu vou olhar também aqui a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla. Esse tabloide que foi colocado na mídia aí nas últimas semanas sobre um possível envio de urânio empobrecido para a Ucrânia, ele me parece ser mais uma dessas narrativas que sempre surgem em situações de guerra, são narrativas que visam a levar esse conflito que se dá no campo de batalha material para um âmbito também simbólico, tentando se criar uma espécie de uma comoção. Porque quando a gente fala de envio de urânio empobrecido, o que a gente está dizendo é a possibilidade da Ucrânia ter aquilo que é chamado, de uma maneira informal, de bomba suja, né? Que seria a possibilidade de você pegar esse urânio empobrecido, colocar dentro de um míssil e tacar na Rússia, e naturalmente você vai ter efeitos ali que são efeitos não comparáveis ao efeito de uma bomba atômica estrito sensu, mas você vai ter efeitos especialmente ali de radiação, de contaminação por conta de entes radioativos também bastante importantes. Então, isso daí seria algo comparável do ponto de vista militar a um ataque de natureza atômica. Então, eu creio que, pelo menos nesse momento, isso seja mais uma arma de natureza midiática, de natureza narrativa, do que, de fato, uma possibilidade. Uma vez que a Ucrânia tem os elementos ali de disparo, né, o veículo de lançamento para poder ter a capacidade militar de jogar um míssil desse lá na Rússia. Então, colocado esse tabloide de lado, a gente pode analisar esse conflito da guerra da Ucrânia, ou como eu prefiro chamar, da guerra na Ucrânia, porque a Ucrânia ela desempenha um papel que é um papel muito mais de proxy, de locus da batalha, e também um papel de vítima, no final das contas, né? Eu creio que existem dois elementos que eles precisam ser analisados ali como um ponto de partida para a gente poder conseguir entender
esse conflito. O primeiro desses elementos, que é um elemento muito importante, é justamente esse aspecto de que a Ucrânia, ela na verdade, ela entra como uma espécie de uma carne de canhão, né, que é esse termo informal que a gente gosta de utilizar para poder se referir às vítimas da guerra, que no final das contas não teriam nenhum tipo de interesse fundamental em efetivamente batalhar, em efetivamente entrar naquela guerra. Porque, no final das contas, o que a gente tem é um conflito entre dois blocos de poder que se valeu do fato de a Ucrânia ter passado durante, pelo menos a última década, por uma incrível instabilidade política e ter eleito uma figura, que é uma figura que certamente vai entrar para a história da Ucrânia como um grande traidor, como uma figura que ocasionou uma destruição e uma perda em nível civilizacional, em nível humano, em nível material, absolutamente incomensurável para os ucranianos, que é esse Volodymyr Zelensky, que simplesmente colocou a Ucrânia dentro de um conflito no qual, como o Marcos muito bem destacou, a Ucrânia não apenas não tem nada a ganhar, como, a princípio, não poderia ter qualquer coisa a ganhar, ficando nessa posição de atuar como cabeça de ponte de interesses alheios aos seus. O segundo elemento que a gente precisa destacar é o fato de que me parece bastante evidente que nós estamos diante de uma guerra de longa duração. Então, todos aqueles prognósticos que foram realizados no início do conflito, que iam na direção de que a munição da Rússia ia acabar em 2 semanas, ou então que a Rússia ia vencer a guerra em 40 dias, esse tipo de infantilidade já se comprovou como um grande erro. Por quê? Porque, obviamente, que se fosse de fato uma guerra que contrapusesse a Rússia à Ucrânia, nós estaríamos diante de um massacre, nós estaríamos diante de um rolo compressor, de uma blitzkrieg que iria simplesmente passar por cima da Ucrânia, porque efetivamente, fazendo uma comparação mínima da estrutura militar russa com a estrutura militar ucraniana e outros elementos também de logística que são importantes no debate militar, evidentemente a Ucrânia não tem meios de enfrentar a Rússia. Porém, como eu já destaquei, a Ucrânia ali é só uma peça dentro desse tabuleiro que é manipulada com o intuito de usar o território, usar o espaço, usar parte da estrutura e usar principalmente a matéria humana, as vidas ucranianas, para batalharem em função de interesses que não são os interesses ucranianos. Então, me parece que nós estamos dentro de uma situação de conflito que vai, pelo menos tendencialmente, perdurar por um período mais longo, alguma coisa mais aproximada ao que nós temos hoje em dia, por exemplo, na Síria, uma guerra de trincheira, pequenos conflitos, guerrilhas atuando em determinadas regiões, essa guerra em que você move um pouco, em que você retorna um pouco. Por quê? E aqui eu acho que a gente consegue já fazer uma análise um pouco mais sistematizada de quais são os interesses que estão por trás dessa guerra. Porque a guerra, como todos nós já sabemos, ela é a continuação da política. Então, se há uma situação de embate bélico, é porque existem interesses políticos que estão sendo contemplados ali. Do ponto de vista ucraniano, a gente tem apenas ali perdas, a gente tem ali apenas uma destruição material que tem como sede, que tem como locus o território ucraniano. E me parece evidente que, ao fim desse conflito, existirá pouca viabilidade da continuidade, da sustentabilidade da Ucrânia como um país independente. É claro que a gente não pode fazer nenhum tipo de vaticínio aqui, a gente não tem bola de cristal, mas a tendência natural é que partes importantes ali do leste da Ucrânia sejam incorporadas pela Rússia, uma parte importante ali daquele território mais ao sudoeste da Ucrânia seja incorporada pela Polônia, e a Ucrânia, mesmo aquela parte central da Ucrânia, onde fica Kiev, funcione como uma espécie de um estado tampão aos moldes do Uruguai, em que você tem um estado em proporções muito menores do que a Ucrânia atual, porque a Ucrânia atual é um estado gigantesco, um dos maiores da Europa. Então você vai ter uma espécie de um país tampão ali no meio e partes significativas do território ucraniano devem ser anexadas, devem ser incorporadas por esses blocos de poder que se encontram ali fazendo um sanduíche de Ucrânia. Do ponto de vista europeu, a gente também tem um conjunto de perdas importantes, porque você não tem uma perda que é apenas no sentido de uma perda material, né? O rebaixamento das condições de vida dos europeus por conta dessa carestia que está acontecendo, que vem sendo puxada especialmente por todo o esforço de guerra, do qual
os países europeus estão participando e também pelo encarecimento ali do custo da energia. Mas você também tem uma perda, você tem ali uma derrota no sentido bélico do termo para a Europa, que é uma situação de um agravamento ainda maior da submissão dos países europeus a esse bloco de poder que coloca a Europa como um todo numa posição de um títer, no final das contas, dos interesses dos Estados Unidos. Então, o que a gente está observando agora, é claro que essas análises elas são como o céu, né? Elas vão mudando em relação aos movimentos que vão sendo feitos no tabuleiro. Mas a preço de hoje, o que a gente observa é uma Europa muito mais rebaixada do ponto de vista da sua força, da sua autonomia política. Agora, quando a gente vai considerar essa guerra à luz dos interesses russos e dos Estados Unidos, aí a análise ela já é um pouco mais sofisticada. Do ponto de vista dos Estados Unidos, me parece evidente que eles fazem um cálculo levando em consideração que essa guerra ela tem um efeito de desgaste sobre a Rússia. E me parece evidente que esse desgaste, obviamente, tem um efeito positivo, benéfico para os Estados Unidos. Por quê? Porque é um rival geopolítico, econômico, militar que tem uma frente de batalha que, naturalmente, traz uma série de prejuízos importantes, tanto do ponto de vista do gasto de recursos, quanto do ponto de vista também do desgaste político, simbólico que qualquer guerra vai ter. Óbvio que uma mãe que manda um filho para a guerra não vai mandar o filho para a guerra feliz para poder correr o risco de vida no campo de batalha. Então, me parece evidente que os Estados Unidos fazem esse cálculo de desgastar a Rússia. E também os Estados Unidos têm interesses econômicos em enviar armamento para a Ucrânia e poder se desfazer, inclusive, de alguns armamentos que poderiam estar perdendo a sua validade, né? Porque armamento também é igual comida, né? Tem validade. E também os Estados Unidos têm, obviamente, o interesse de aumentar, de acirrar ainda mais o seu domínio, o seu poder e o seu controle sobre o continente europeu, o que efetivamente está acontecendo neste momento. Do ponto de vista da Rússia, me parece evidente que a Rússia ela procrastinou, ela postergou o máximo possível esse conflito, pois já havia, inclusive, uma série de políticos e de grupos políticos, né, mais precisamente dentro da Rússia, que defendiam uma invasão àquele território do Donbás, ali de Luhansk, Donetsk, toda aquela região ali ao leste da Ucrânia há muito tempo. Existiam algumas correntes ali políticas na Rússia importantes que já defendiam que essa invasão, essa ocupação daquele território, que é habitado por maiorias étnicas russas, tivesse acontecido já na época em que houve a anexação da Crimeia. Inclusive, o Putin enfrentou alguns problemas, algumas crises internas ali no seu grupo de poder, justamente por ele ter refugado nesse movimento de anexação daquelas províncias. Então, do ponto de vista dos interesses da Rússia, você tem ali uma situação que é uma situação ambígua. Por um lado, obviamente, você tem uma emasculação, você tem um fortalecimento geopolítico da Rússia, mostrando naturalmente a sua força militar. E também você tem um benefício, você tem um lucro, digamos assim, a partir dessa guerra com a anexação dessas províncias, que são províncias também importantes do ponto de vista geopolítico. Contudo, você também tem um prejuízo, você tem um custo da guerra, o custo de vidas, o custo econômico, o custo de uma certa instabilidade que se cria na região. Agora, eu acho que mais importante do que a gente olhar para esse tabuleiro, tentar entender ali quais são os interesses que estão em jogo, é a gente tentar refletir a respeito de qual deveria ser a posição do Brasil em face desse acontecimento tão importante. Porque, fundamentalmente, o que a gente está observando ali é um choque, é uma tensão entre dois blocos de poder importantes. E que o que deveria o Brasil fazer nessa situação, levando-se em consideração que esse conflito ele ocorre em uma região bastante distante do Brasil do ponto de vista geográfico. E parece evidente, levando em consideração as diretrizes da geopolítica brasileira, as diretrizes que foram cunhadas e que foram desenvolvidas por grandes chanceleres brasileiros que ocuparam aquela cadeira, como o Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, o Afrânio de Melo Franco, de que o Brasil deveria sempre buscar uma solução pacífica dos conflitos e de que o Brasil deveria sempre buscar estabelecer uma posição de salvaguarda dos seus interesses e não adotar um alinhamento automático com nenhuma potência, e parece evidente que o Brasil deveria tentar, por um lado, assumir uma posição de neutralidade em que ele tivesse algum grau de legitimidade para sentar e conversar
com os diferentes players que estão envolvidos de uma maneira mais detida naquela escaramuça, e que o Brasil também deveria tentar buscar o máximo de benefício a partir do entrechoque entre essas duas potências, tentando, naturalmente, obter negociações com ambos os polos de poder que pudessem oferecer para o Brasil trocas que fossem vantajosas para o nosso país. Do ponto de vista prático, o Brasil não deveria adotar a postura que está adotando de condenar a assim chamada invasão russa na Ucrânia e de solicitar que as tropas russas se retirassem do território ucraniano. O Brasil adotando a postura de neutralidade, ele ganha muito mais, não só para si, mas ele também assume uma postura, assume uma posição de um potencial negociador de uma paz no futuro. Então, a partir do momento que ele assume uma posição de neutralidade, ele não apenas se ajuda, como ele ajuda a humanidade como um todo, estabelecendo ali um polo de negociação que pode, no futuro, ser um elemento importante para que a gente consiga encontrar um caminho para a paz aí nesse conflito. show de bola, Diego, show de bola, Marcão. Uma coisa que eu queria levantar aqui com os senhores é novamente essa questão do urânio empobrecido, que está muito em voga, tal e tudo, do urânio lá 238, e essa escalada na guerra. A questão de Belarus, aí já puxando a questão da Rússia, né, que a Rússia disse após essa ameaça do Reino Unido, né, de enviar o urânio empobrecido para a Ucrânia, a Rússia diz que irá posicionar armas nucleares na Bielorrússia, tá? E aí seria a resposta da Rússia para com essa atitude do Reino Unido, para atitude contra o Ocidente mesmo. Vamos lá, Marcão, você começa. A grande questão, né? Eu acho que a questão é a seguinte, e é quando isso vai ocorrer, né? Porque, tipo, agora que ele fala isso, né? Me parece, nem que, assim como está o lance do urânio empobrecido, isso, num primeiro momento, seria um arrobo retórico, né? A ideia é mostrar o seguinte, olha, já que vocês querem usar armas nucleares contra a gente vai aqui posicionar umas armas nucleares aqui contra vocês, e a gente vai usar um Estado aliado, né, que Belarus Belarus e Rússia são aliados históricos, né? Nós vamos usar também armas nucleares contra você, né? Mas, como eu disse, isso me parece, num primeiro momento, arrobo retórico, né, essa posição da Rússia, né? Então, esse é o primeiro ponto. De qualquer forma, né, e aí focando um pouco na fala do Diego, né, se por um lado, né, aquelas expectativas iniciais de que a Rússia iria, eu até imaginava que a Rússia, num primeiro momento, iria liquidar a Ucrânia rapidamente, né, nos primeiros dias eu esperava que, tipo, iria, acho que nos primeiros 2 ou 3 dias eu esperava que simplesmente, acho que questão de poucas semanas, a Ucrânia iria se render. Mas, obviamente, isso nem de longe foi verdade. E aí tem um outro ponto que é uma questão até estatística, né? Geralmente, quando as guerras elas ultrapassam um ano, né? Na maioria das vezes elas costumam durar mais de 10 anos. Ou seja, a gente tem que estar preparado aí para a hipótese de um conflito de longuíssima duração. Ou seja, a gente tem uma década inteira aí de guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Esse é um ponto. O outro ponto, né, se por um lado essas expectativas em relação ao desfecho rápido do conflito, elas foram irreais, por outras expectativas, por exemplo, das sanções contra a Rússia, né, elas também foram fracassos. Se você pegar, por exemplo, a expectativa, se você olhar, por exemplo, as expectativas que se tinha em relação a sancionar a Rússia era destruir a Rússia economicamente, né, quebrar a Rússia e, obviamente, criar um clima de agitação política que pudesse até derrubar o Vladimir Putin. Só que o que nós vemos como resultado? E aí é bem engraçado, né? Na época que foram anunciadas as sanções contra a Rússia, o porta-voz do Boris Johnson,
então premier do Reino Unido, anunciava que as sanções eram para derrubar o Putin. Claramente, com todas as letras, que as sanções foram feitas para derrubar o Putin, né? Moral da história, o Reino Unido, nesse ínterim, está no seu terceiro primeiro-ministro, né? Caiu o Boris Johnson, assumiu a Liz Truss, depois caiu a Liz Truss, está assumindo agora o Rishi Sunak, que também não está nada bem, diga-se de passagem, né? Outros países teve queda de governo, por exemplo, a Itália teve troca de governo, enfim, o clima na Europa, né, está longe de ser algo estável. E na Rússia, você tem lá o Putin com cerca de 4 em cada 5 russos o apoiando, né? E sem falar que muito se esperava, né, que o PIB da Rússia vai cair 12%, né, nas primeiras expectativas, 12% de queda no PIB russo. Aí, quando viu o tempo passado, aí foi para 8, para 7, para 6. E aí fechou, no final, a queda do PIB foi de 2%. Né? Ou seja, países que nem sofreram sanções tiveram quedas ainda maiores na economia. Então, assim, foi uma recessão. Ó, foi uma recessão, né? Uma recessão moderada, né? Mas longe de ser o desastre econômico que estavam pintando por aí. Né? Então, isso mostra claramente a resiliência da economia russa. Né? E uma coisa a gente tem que entender bem claro: de economia autárquica fechada, os russos entendem. E isso, pelo menos, desde os tempos da União Soviética, da antiga União Soviética. De economia autárquica fechada, eles entendem. Né? E aí, voltando para a questão do urânio empobrecido, né? Isso é bem curioso, porque, falando rapidamente aqui, né? Isso foi usado pela OTAN na Iugoslávia, né? Por ocasião da guerra no Kosovo. Né? E isso, tipo, tem águas subterrâneas, solos que simplesmente estão inutilizáveis por conta dessas armas. Né? Então, assim, fica a seguinte questão: estão realmente dispostos a usar armas que podem colocar aí territórios inteiros, né, em zona de exclusão, né, que nem é hoje Chernobyl, depois do acidente nuclear? Estão dispostos a pagar para ver isso? Eu não sei. Né? Então, assim, é bem... Eu espero que seja mero arrobo retórico. Eu acho engraçado o Ocidente falar tanto de meio ambiente e aí querer usar uma arma que vai destruir o meio ambiente, né? É igual Exatamente. falar de energia limpa também e reativar as energias de carvão. E Ou entra aqui, e falando rapidamente questão da energia, né? E aí entra outra questão. A Europa só não entrou num colapso energético porque o inverno europeu foi mais quente que o normal, foi bem mais quente que o normal para a época. Nós tivemos o inverno europeu foi mais quente do que o esperado. Não fosse por isso, a Europa estaria numa situação bem pior. E está longe de estar estável a situação, diga-se de passagem. Os preços ainda estão bastante elevados, né? A inflação está aí castigando, né, os europeus. Diversos países aí têm mais de 10% de inflação. Então, a gente tem que... É um outro ponto de atenção aí. Nesse momento, agora, faltam 5 minutos para a gente encerrar aqui. outra coisa que vale ressaltar, né? O crescimento do PIB do Reino Unido, que será inferior ao crescimento da Rússia. Exatamente. É engraçado essas coisas assim, que eles falam da economia russa, mas eles estão piores ainda, né? Então, sem nenhum arcabouço moral para poder falar da Rússia. Miguel, deixa eu só complementar duas coisas aí que o Marcos falou, que Vai lá, são vai lá. interessantes, né? Quando a gente fala de 10% de inflação na Europa, a gente tem que levar em consideração que existe uma grande diferença, por exemplo, entre você ter 10% de inflação no Brasil, em que você tem uma população que, bem ou mal, já está acostumada com esse tipo de instabilidade econômica, e a dona de casa, que já está acostumada a ir em 5, 6 mercados para poder fazer a compra dela, é o cara do comércio, que já está acostumado a ter essa variação de preço, e você ter 10% de inflação na Europa, com uma população que não tem esse traquejo, não tem essa cultura de viver
em uma sociedade de instabilidade econômica. Então, quando você vê, por exemplo, esses protestos que estão acontecendo na França agora, é óbvio que você tem um contexto que é mais amplo, mas evidentemente que essa conjuntura econômica atual também desempenha uma função que é uma função importante. E aqui, só para fazer o último comentário, uma coisa que não tem nem nada a ver com o tema aqui, mas a respeito dessa coisa da bomba, do urânio empobrecido, né, e essa chamada bomba suja, uma coisa interessante. Quando a gente observa, no caso do Brasil, o tipo de obstaculização que é realizada em relação ao nosso programa nuclear, a gente tem uma obstaculização que é realizada muito mais do ponto de vista do desenvolvimento de um veículo lançador que seja exclusivamente brasileiro, do que efetivamente do enriquecimento de urânio. É claro que tem essas agências internacionais que vêm, que fiscalizam, você tem sempre ali uma ameaça de sanção, e tem também, obviamente, o fato de a política brasileira ter adotado de maneira voluntária essa postura absurda da assinatura do TNP, né, do Tratado de Não Proliferação, mas o embargo que é feito é muito mais no desenvolvimento desse veículo de lançamento. Por quê? Porque o Brasil, a preço de hoje, já detém tecnologia suficiente para poder ter urânio enriquecido até aquela determinada proporção que o caracterizaria como uma bomba suja. Então, na pior das hipóteses, se o Brasil tiver um veículo de lançamento, ele pode tacar bomba suja em quem for e vai ter um efeito que é um efeito relativamente parecido com o efeito de uma bomba atômica, pelo menos do ponto de vista ali da catástrofe radioativa que se instalaria. Por isso que existe o embargo, que aí sim é um embargo tecnológico, no desenvolvimento de um programa de lançamento de satélites, ou então no desenvolvimento de um programa de veículos, ou então de mísseis que pudessem carregar essa bomba suja e dessem ao Brasil essa alavancagem tecnológica de eventualmente ter a possibilidade de jogar a bomba suja em algum lugar. Então, esse é um aspecto que eu acho que é interessante só para a gente trazer aqui para a nossa realidade geopolítica aqui no Brasil, né? Último comentário aqui antes da gente ir para o terceiro e último bloco. O Luiz, que é um parceiro aqui de bancada e do Bate-Papo BG, que não pôde estar aqui conosco hoje, ele fez um artigo lá no Brasil Grande, que depois eu vou estar deixando aqui na descrição, que fala sobre a indústria brasileira, a indústria de defesa, e como o Brasil driblou os embargos da Alemanha. Então, se a gente quiser, a gente consegue, acredito eu. Acho que é só questão de vontade política mesmo para a gente conseguir fazer uma questão dessa. Bom, o programa brasileiro, ele foi. É claro que tem coisas aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de falar, porque são informações para as quais, apesar de a gente ter muitas evidências, a gente não tem provas, né? Mas o que aconteceu, por exemplo, lá no Maranhão, lá na base de Alcântara, em 2006, se eu não estou enganado, é uma coisa, no mínimo, igual essa pneumonia do Lula aí, né? No mínimo estranha. É, bem isso daí. É, É bem isso daí. Vamos pro último bloco, rapaziada, que estamos aqui com menos de um minuto. beleza, vamos lá. Vamos lá. Voltamos aqui pro terceiro e último bloco e agora vamos abordar a crise bancária, a interminável crise bancária de aquisições, vendas, manchetes, quedas em bolsa de valores, ações e muito desespero. Quem, quem Então, pode, quem pode começar primeiro aí? Diego, pode pode ser, começar. pode ser. Vamos lá, então. Então, eu vou falar aqui. Então, pessoal, eu acho que o primeiro requisito que a gente precisa para poder compreender essa chamada crise bancária contemporânea nos Estados Unidos é a gente olhar para esse processo à luz daquilo que era o olhar clássico na ciência econômica, que é a luz de uma visão que interliga economia com política. Tanto é que o nome tradicional da ciência econômica era economia política. Porque quando a gente vai assistir as tentativas de interpretação a respeito do que está acontecendo no sistema bancário americano, que são trazidas por esses analistas economiqueiros aí da Globo, da Folha de São Paulo, esse pessoal que só gosta de falar de taxa de juros, de asset liability management, esses termos em inglês, o que a gente vê ali nada mais é do que uma parafernália simbólica de conceitos que é construída para poder dar uma espécie de um verniz de ciência
porque a grande maioria das pessoas tem um certo fetiche, né? O cara que não entende nada de ciência, ele vê um gráfico, vê uma tabela, ele fica todo oriçado, lá fala, oh, nossa, que ciência maravilhosa, dá um verniz de cientificidade para uma narrativa que é simplesmente uma narrativa ideológica. Então, para a gente entender essa crise bancária, a gente tem que olhar à luz da inter-relação do sistema bancário americano, do que ele representa, com o tabuleiro geopolítico e as mudanças que a gente está observando contemporaneamente nesse tabuleiro. Então, vamos dar um passo atrás. É uma coisa arquissabida de todo mundo, não existe nenhum tipo de discussão em relação a isso, que, ao longo das últimas décadas, a grande potência hegemônica no planeta foi os Estados Unidos. E os Estados Unidos construiu essa hegemonia de que eles gozam e ainda gozam até o presente momento, com base em elementos que são elementos concretos de poder, no controle de instituições, ou então no controle de determinados recursos, ou então no controle da própria atividade comercial, e foi essa alavancagem detida pelos Estados Unidos que lhes permitiu gozar dessa posição de hegemonia. Então aqui a gente pode destacar alguns elementos importantes que constituem, digamos, esse arcabouço do poder hegemônico geopolítico dos Estados Unidos. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos saindo como a grande potência vitoriosa do conflito e eles estabelecem um acordo geopolítico de reconstrução da Europa que ficou conhecido como Plano Marshall. Esse acordo, ele estabelece uma relação que, no final das contas, acaba sendo, do ponto de vista geopolítico, uma relação de subserviência dos países europeus aos Estados Unidos. Essa relação ela foi contestada, num primeiro momento, por alguns poderes importantes, algumas figuras políticas importantes, talvez a mais de maior monta seja o general de Gaulle na França, que de fato chegou a se posicionar e talvez por isso mesmo tenha sido derrubado no movimento daqueles protestos lá do maio de 68, aquela guerra com a Argélia e por aí vai. Então você teve ali o estabelecimento de uma relação de dominação dos Estados Unidos em relação à Europa. Esse é o primeiro elemento importante. E o que acontece? Isso aí não é só o controle que os Estados Unidos têm da política, da economia europeia, mas também, a partir do momento que você controla aquela massa continental europeia, você tem o controle de dois dos circuitos mais importantes do comércio internacional, que é o Atlântico Norte e também o Mar Mediterrâneo, porque quem controla a Europa também vai controlar ali o Mediterrâneo. Então, esse é um primeiro elemento importante. Os Estados Unidos também conseguiram, a partir especialmente da sua vinculação, por assim dizer, com Israel, estabeleceu uma relação que foi uma relação que lhes beneficiou muito com os países do Oriente Médio, que permitiu que os Estados Unidos conseguissem ter algum nível de controle do preço internacional do petróleo, que é o grande ativo, digamos, de energia, por assim dizer. Então, os Estados Unidos também se tornou uma potência do ponto de vista energético, tanto por ser um produtor, mas também por ter uma espécie de um controle geopolítico ali dos países que são os grandes produtores de energia no planeta. Os Estados Unidos ainda hoje são a marinha mais forte, então militarmente eles têm condições ali de controlar o comércio internacional que é feito por vias marítimas. E os Estados Unidos, especialmente a partir da década de 1970, eles estabeleceram uma espécie de um regime monetário de trocas internacionais que, na prática, instituiu um modelo de dominação completa dos Estados Unidos de todo o comércio internacional. Por quê? Porque aquele sistema que foi implementado, que ficou conhecido como o sistema de Bretton Woods, né, em que o lastro das trocas internacionais era feito em uma medida de ouro, ele foi substituído por um sistema em que o lastro dessas trocas internacionais passou a ser o dólar. Então, na prática, os Estados Unidos impuseram a sua moeda a todos os demais países do planeta como uma moeda necessária para a realização das trocas internacionais. E com isso, eles conseguiram fundamentalmente impor essa moeda aos demais países. Então, é de fato uma relação colonial, no sentido estrito, de você utilizar a sua moeda como um mecanismo de controle comercial e, obviamente, de uma espécie de uma correia de transmissão da sua própria política econômica. Então, a partir do momento que o dólar se torna uma moeda de trocas internacionais, uma moeda que é utilizada por todos os países, uma mudança, por exemplo, na taxa de juros do dólar americano vai influenciar a economia de todos os países. Então, os Estados Unidos se impuseram como a grande potência do planeta, digamos, nas últimas décadas do século XX. Todo esse tabuleiro que se instituiu com a hegemonia dos Estados Unidos, ele começa a ruir
a partir da ascensão da China, a partir da ascensão militar da Rússia, a partir de toda essa mudança geopolítica que a gente está observando na maioria dos países do chamado Oriente Médio, que tem adotado uma postura mais independentista, uma postura que vai na direção de estabelecer um multilateralismo. Então, você tem aí uma mudança de chaves importantes nesse tabuleiro geopolítico que davam, num certo sentido, a estrutura de poder dos Estados Unidos enquanto a grande potência hegemônica geopolítica. O que acontece é o seguinte: essa hegemonia monetária, essa hegemonia econômica dos Estados Unidos, ela está assentada justamente nesse grande estofo de poder, nesse poder militar, nesse poder geopolítico, nesse controle da energia. A partir do momento em que esse arcabouço de poder ele começa a ser desafiado, em que os Estados Unidos já foram superados comercialmente pela China, que já se tornou a economia mais importante do planeta, do ponto de vista comercial, em que os Estados Unidos enfrentam dificuldades importantes do ponto de vista da imposição da sua superioridade militar. Já enfrentaram na Síria, já enfrentaram no Iêmen, agora estão enfrentando na Ucrânia. A partir do momento em que você tem um outro rearranjo na estrutura geopolítica do planeta, em que o tabuleiro ele começa a se modificar, a tendência natural é que essa hegemonia do dólar que foi imposta pelos Estados Unidos nesse arranjo anterior de poder, ela também comece a ser contestada. E a partir do momento em que você tem a contestação dessa hegemonia econômica internacional dos Estados Unidos, né, que é levada adiante na figura do dólar, a tendência natural é que toda a economia dos Estados Unidos ela venha passar por uma crise que é uma crise muito importante. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos ela pode ser caracterizada no presente momento como uma economia alavancada, né? Essa ideia de alavancagem ela parte do pressuposto de que se a gente fosse analisar os dados, que são esses dados que esses analistas da Globo gostam muito de analisar, política fiscal, déficit, dívida em relação ao PIB, todos esses indicadores eles colocariam os Estados Unidos numa posição de uma crise completamente inexorável. Isso não acontece por quê? Por conta dessa hegemonia do dólar que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos ainda têm um condão de continuar imprimindo moeda e fazer com que a inflação, que seria um processo natural na sua economia, ela seja, em alguma medida, diluída para os demais países, né? Porque o valor da moeda cai, mas como os demais países eles são receptores de moeda americana, essa inflação ela vai sendo diluída. A partir do momento em que houver, de fato, uma transição nas trocas internacionais desse padrão dólar para esse conjunto de outros padrões de trocas internacionais que já estão sendo ensaiados em outros países, por exemplo, a Europa comprando o gás da Rússia em rublo, a Arábia Saudita vendendo petróleo para a China e recebendo em yuan. O Brasil, eventualmente, estabelecendo um acordo em que uma terceira moeda, ou então um lastro em ouro, vai ser utilizado para poder salvaguardar suas trocas de commodities com a China e não mais utilizando o dólar. A partir do momento que o dólar perder esse seu condão de ser uma moeda internacional, né, uma reserva de valor internacional para trocas comerciais, a tendência natural é que essa alavancagem atual da economia americana ela vai simplesmente desaparecer e aí a gente vai ter uma quebradeira geral. E o primeiro lugar em que essa doença que começa já a aparecer na economia americana se manifesta justamente no sistema bancário, porque é a parte de toda a estrutura econômica que é mais vulnerável a esse tipo de oscilação, que capta de uma maneira mais rápida, né? Que é mais sensível a esse tipo de sintomatologia que já está se apresentando na economia americana. A gente não pode dizer que essa crise bancária ela vai ser o estertor da economia americana, né? Esse é um processo que é um processo mais complexo. Mas se a gente for levar em consideração esse conjunto de mudanças geopolíticas que estão acontecendo, e a gente levar em consideração também que o sistema bancário tende a ser sempre o primeiro receptáculo, né, a primeira antena que absorve essas transições econômicas, eu diria que essa crise bancária ela se apresenta como uma grande rachadura que vai comprometendo um dos pilares que talvez seja o pilar mais importante que ainda sustenta essa hegemonia muito enfraquecida dos Estados Unidos, que é a utilização do dólar como uma economia de trocas internacionais. Quando isso deixar de existir, eu acho que a gente vai poder anunciar, aí sim, de maneira explícita, que nós vivemos uma nova fase geopolítica com um novo contexto, um novo tabuleiro organizado na geopolítica internacional.
Muito bacana. O Diego ele pegou todo um contexto aí para explicar por que que isso está acontecendo. Ó, eu vou puxar aqui para a mesa para o Marcão comentar algo que aconteceu recentemente, que aconteceu hoje, que é a venda do Silicon Valley Bank, que é todo toda essa poeira, toda essa crise, essas manchetes que têm sido ditas, faladas, escritas recentemente, se dá devido a essa quebra desse banco, que é o Silicon Valley Bank. Então, ele foi vendido para um banco na Carolina do Norte por mais de 70 bilhões de dólares. Vou passar a palavra aqui para o Marcão comentar. Vai lá, Marcos. Bem, boa parte do que eu vou falar agora se baseia principalmente no último artigo que eu escrevi para o portal BG, né, que fala sobre o que a gente aprendeu, ou pior, o que a gente não aprendeu com a crise de 2008. Eu acho que o foco é justamente o que a gente não aprendeu, né? Se a gente vê, né, as medidas que estão sendo tomadas para tentar debelar essa crise, né, toda essa sorte de medidas, né, que vem sendo tomadas, elas são basicamente mais do mesmo, né? O que talvez muda é a reação mais rápida das autoridades, seja os próprios governos ou os bancos centrais em agir. Os bancos centrais e os governos estão respondendo mais rapidamente, porque não querem pagar para ver como fizeram na crise de 2008, que, por sinal, em setembro, né, no dia 15 de setembro, vai completar 15 anos, né, que foi o marco da quebra lá do banco Lehman Brothers. Um outro ponto, né, importante, né, e, na verdade não é um outro ponto, essa questão, né? Basicamente, esse movimento aí, que o Silicon Valley Bank vai ser adquirido pelo First Citizens, né, e que eles vão assumir os depósitos, vão assumir os empréstimos, enfim. Tipo assim, que inclusive é um movimento semelhante ao Credit Suisse, o UBS em relação ao Credit Suisse. Em outro momento, num segundo momento, eu vou abordar isso. Isso mostra claramente o seguinte: o que está sendo feito? Basicamente, injeção de dinheiro por parte dos bancos centrais, injeção de dinheiro, resgate por parte dos governos e consolidações dentro do sistema bancário, que foi o que ocorreu durante a crise de 2008. Teve algumas quebras? Teve. Mas o que aconteceu foi o quê? Alguns bancos quebraram, mas em boa parte ou houve resgate, ou houve consolidação, ou houve as duas coisas. Sobre o que o Diego falou, né, da hegemonia americana, né, uma evidência disso, né, desse episódio atual, tem sido justamente a intermediação da compra do Credit Suisse pelo BS, né? A compra do Credit Suisse pelo BS teve dedo claramente do Federal Reserve, né? Teve dedo, ou melhor, não foi do Federal Reserve, foi do Departamento de Tesouro americano. A Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro, ela teve participação nessa negociação que envolveu a consolidação desses dois gigantes bancos, né, da Suíça. Por quê? Porque esses dois bancos têm operações relevantes nos Estados Unidos. Então, se os dois bancos têm operações relevantes nos Estados Unidos, eles entendem que eles precisam intervir para que um desses bancos, né, no caso o Credit Suisse, não viesse a quebrar. Só que aí, né, e aí eu vou entrar no ponto, o que a gente tem que ver, o ponto principal, é o seguinte. E aí você falou-se da questão da alavancagem, né, da questão da alavancagem. E aí eu falo isso, a questão da alavancagem, ela é um dos aspectos do que eu vou chamar de financiarização da economia, né? É o que vem se falando por aí, financiarização da economia. É quando a economia, digamos, o mercado financeiro,
ele, digamos, vira o carro-chefe da economia. E uma evidência bem clara disso, né? O banco resultante da fusão do UBS com o Credit Suisse, a carteira de ativos dessa fusão é 2 vezes o tamanho da economia da Suíça. Eu vi saiu matéria, última sexta-feira, na CNN, né? O banco resultante da fusão de Credit Suisse e UBS dá 2 Suíças de tamanho da economia. Aí você percebe, tipo assim, os caras criaram uma verdadeira. Eu gosto até de usar essa, não é nem uma bomba atômica comum, é uma bomba de tsar, né? Eles criaram uma bomba de tsar no setor financeiro. Porque se isso vier, se algum dia esse banco resultante da fusão de UBS com Credit Suisse vier a dar problema, obviamente, ele é um banco grande demais para falir, só que ele pode ficar grande demais para ser socorrido. E aí não tem como simplesmente deixar quebrar sem simplesmente destruir a economia do país inteiro. Então, assim, é uma situação que, assim, a gente tem que repensar. É exatamente esse tipo de medidas que a gente tem que tomar para resolver a crise e sanear o sistema financeiro, porque o que a gente fez nessa crise, o que foi feito nessa crise de 2008? Se injetou muito dinheiro, né, no sistema, taxas de juros foram para zero, né? Entraram em zero, aí ficaram em zero por muito tempo, diga-se de passagem. Resgates desses bancos, né, que estavam endividados foram feitos, e isso, boa parte dessa dívida privada virou dívida pública, né? E aí veio a tal crise de dívida da zona euro, e aí tomaram-se as medidas de austeridade, programas diversas. O estado de bem-estar social da Europa acabou, digamos, sendo, vamos dizer assim, se deteriorando ao longo dessa última década, aí, a década de 2010, né? E teve e isso possibilitou, e a insatisfação por conta dessa deterioração do estado de bem-estar social pavimentou o caminho para forças políticas disruptivas, tanto à esquerda como à direita, né? Tanto a ascensão, por exemplo, da Syriza na Grécia, como da ascensão, por exemplo, de diversos partidos populistas de direita na própria Europa, né? Então, assim, você vê que todas as medidas que foram tomadas, politicamente, elas se mostraram bastante deletérias, né? Se você for olhar no ponto geral. Eu acho que fechou seu microfone. Opa, a Europa, né, não está mais estável agora do que estava naquela época, né? Muito pelo contrário, né? Outro ponto, e um ponto importante, né, dessa questão, né? Você tem um sistema extremamente interconectado, né? Por exemplo, no caso nos Estados Unidos, isso aí principalmente nos Estados Unidos, né, que você tem diversos bancos menores, mas que esses bancos, mesmo sendo pequenos, eles têm influência significativa no mercado. Se um desses bancos vier a dar problema, você arrasta boa parte do sistema financeiro junto. Então, o que se tem que pensar? Eu não estou dizendo que a solução aqui seja, não tem que intervir, vamos deixar quebrar, não é a questão, não é se tem que intervir ou se não tem que intervir. Tem que intervir, sem dúvida. A questão é como a gente tem que intervir. E aí a gente tem que colocar o seguinte ponto. Se o Estado ele tem esse poder de intervenção, e já está muito claro que só jogando dinheiro, só ajudando a consolidar um banco com o outro, não está ajudando, o Estado tem que assumir as rédeas em algum momento de parte desse sistema, né? E quando eu falo assumir as rédeas, eu estou falando de nacionalizar a parte do sistema bancário mesmo, de pegar esses bancos que estão aí quebrando e estatizar. O Estado assumir o controle, fazer o saneamento das finanças desses bancos
Se no momento posterior entender que é melhor privatizar esses bancos, de preferência para compradores do próprio país, que seja feito isso. Claro, sob o devido fatiamento desse sistema, inclusive, o que eu defendo é uma estrutura, né, uma estrutura regulatória do sistema bancário, né, que a gente já foi feito isso no passado. Tipo assim, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Já foi feito isso no passado, na década de 30, quando teve o crash de 29, né, que foi a Lei Glass-Steagall. Né? A Lei Glass-Steagall, nos Estados Unidos, ela ficou conhecida por ter sido a lei que regulamentou o sistema bancário depois da crise de 29. E que, de certa forma, entre outras medidas adotadas durante, aí, principalmente no governo de Roosevelt, foram as medidas que pavimentaram os 30 anos gloriosos aí do capitalismo no Ocidente, né? O período de prosperidade que o mundo viveu. Então, ou seja, o que você tem que fazer? Pegar esses bancos, em último caso, pegar esses bancos, o Estado assumir o controle deles, fatiar esses bancos, por exemplo, transformar esses bancos que hoje são verdadeiros monstrengos, né? Tipo assim, você tem um banco que tem uma carteira de crédito trilionária em bancos menores, né? Se for preciso, vamos separar banco comercial, banco de investimento aqui e outra modalidade aqui. Porque, inclusive, foi o espírito da Lei Glass-Steagall foi esse. Né? Cada banco, né, cada tipo de banco, banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, tem uma personalidade jurídica diferente. Né? Então, assim, o que se tem que fazer? Primeiro, o Estado ele tem que intervir, mas tem que ser uma intervenção mais dura, no sentido de assumir o controle, pelo menos temporariamente, de fazer o saneamento dessa alavancagem, né, desse grau de financiarização que tem, e enquadrar e até mesmo punir os responsáveis por isso, né? Não teve, se você for olhar, quem que foi para parar na cadeia por conta da crise de 2008? Quem parou na cadeia? Ninguém parou. Na verdade, para não dizer que não, quem parou foi o Bernie Madoff, lá, que não tinha nada. Inclusive, ele foi preso por um motivo que não tinha nada, não necessariamente a ver diretamente com a crise. A crise apenas revelou o esquema de pirâmide que ele comandou. Né? Então, assim, o que nós estamos vendo aqui é o quê? Mais do mesmo que vai pavimentar o caminho de uma outra hecatombe financeira e com grande chance de ser ainda maior no futuro. E vou dizer outra coisa aqui, que eu até lembrei agora, né, que eu ia usar para falar aqui no bate-papo. Nós estamos, se essas consolidações vierem a ocorrer, e aí também tem outros episódios aqui, tem, por exemplo, a questão do Deutsche Bank também, que é um banco também que está mal das pernas, né, e teve queda de ação aí na sexta-feira. Se ocorrer esse grau de consolidação que a gente está vendo por aí, e esses bancos voltarem a dar problema de novo, o que vai ser feito? Vai ocorrer igual o que ocorreu na crise bancária do Japão? Né? Se você olhar a crise bancária japonesa, o sistema bancário depois da crise japonesa, ele é composto de bancos zumbis. O que é um banco zumbi? É um banco que é insolvente, mas o governo vive injetando dinheiro, vive injetando para manter o negócio funcionar. E a economia, desde então, a economia japonesa, desde essa crise bancária que teve, desde o estouro da bolha imobiliária de lá, ela tem andado de lado. É esse futuro que a gente quer para todo o Ocidente, né? O Ocidente economicamente andando de lado aí por um bom tempo. Então, assim, são questões que a gente são questões que precisam ser respondidas, né? E vamos ver quais vão ser as respostas aí. Eu queria acreditar que fosse diferente, muito embora eu temo que não seja, né? E é isso aí. Bacana, bacana, Marcão. Valeu, Diego. Vou puxar aqui uma bola, daí a gente já vai para a parte final aqui. Questão
não sei se o Marcon chegou a comentar, a falar e tal, sobre a questão que isso está meio que não só nos Estados Unidos, tá também na Europa e Sim, tá alastrando para a França, mas principalmente para a Alemanha, uma queda de 15%, acho que o Marcon chegou a comentar ali no final, 15% do maior Deutsche banco, Bank. isso, do maior banco da Europa, maior banco da Europa, não, perdão, maior banco da Alemanha, que é a maior economia da Europa, porque é outro banco que é o maior banco da Europa, e como esses países estão interconectados, porque se aparece uma fumaça nos Estados Unidos, aparece também na Europa. Se aparece na Europa, também dá problema nos Estados Unidos. E, e também, assim, essa crise se agravando, e havendo socorro de governos e tal, injeção de capital, eu fico pensando o outro lado, o lado que está crescendo, o mundo que está dando certo, a Ásia, como que vai olhar para isso, né? Os bancos asiáticos não apresentam esse tipo pelo menos os bancos chineses não, né? Não apresentam esse tipo de fragilidade, pelo menos pelo que eu sei. Pode haver aí uma questão assim de compras, de aquisições, e eu fico me perguntando como que vai ser a reação daqui do Ocidente perante a isso. A gente tem um pouco menos de 10 minutos aí para A gente não, assim, né, sabe o que que a China faz quando esses bancos entram em problema, né? O que que a China faz, né? Manda o cara que fez a cagada em cana, é, cana pro cara que fez a cagada, né? E assim, uma solução parece até óbvia, assim, falar, nossa, pô, tem que mandar para. Nossa, é tão óbvio mandar um cara que fez besteira, coisa que não acontece aqui, né? mas é uma coisa que não acontece aqui. Não Né? acontece. Igual você falou, em 2008, quem que foi preso? Ninguém foi preso. Pois é, Né? Ninguém foi preso naquele. Trilhões de reais simplesmente evaporaram, ninguém é né, da responsabilizado. economia, e ninguém foi responsabilizado. E é a mesma Não. coisa que a gente está vendo agora. Parece que o Estado só funciona para socorrer, mas na hora de ir lá prender o sujeito, de fazer. É um medo do Estado, dos agentes do Estado, de ir contra o mercado financeiro. É uma coisa engraçada que, tipo assim, parece que aqui no Ocidente o Estado, ele é tipo assim, eu não sei se você, quem já teve aquele, já viveu aquela situação de o cara tá lá na salinha de brinquedo, uma salinha de brinquedoteca do tipo isso, e aí vem alguém com a caixa cheia de brinquedos, assim, e joga a caixa de brinquedos lá dentro da sala e derrama os brinquedos e o pessoal vai brincar, né? Tipo assim, a visão que no Ocidente tem é tipo isso, o Estado ele é a caixa de brinquedos, né? Você deixa os caras brincarem do jeito que eles querem, né? E assim, é o pior dos mundos. Você tem muito estímulo, muito socorro e pouca e uma regulação bastante frouxa, né? Tanto é que a regulação que foi aprovada depois do crash de 2008 foi a Lei Dodd-Frank, né? Mostrou-se ineficaz, né? A gente está vendo isso agora, né? A gente está tendo esses mesmos problemas. É claro que a resposta das autoridades, né, a resposta dos bancos centrais, das autoridades regulatórias, tem sido mais rápida. Isso aí a gente não pode negar. Mas a questão é, a gente está fazendo, tirando a questão da rapidez na resposta, a gente está fazendo mais o mesmo. Não é soluções definitivas, é tudo paliativo. Vai lá, brinca de novo, daqui a pouco socorre e tá tudo bem. Ô, Não ô, tem Mi- como. Miguel, eu penso o seguinte, eu penso que, entrando no debate de vocês aí, eu acho que essa crise bancária, ela é uma espécie de um sintoma epidérmico de uma crise que me parece uma crise mais profunda, que é uma crise desse modelo neoliberal. Eu acho que é esse modelo neoliberal que deve ser trocado, porque esse modelo neoliberal, ele nada mais, normalmente quando a gente vai caracterizá-lo, a gente fala sobre as características econômicas e tal, mas do ponto de vista político, ele nada mais é do que a cooptação do Estado, da estrutura do Estado, para servir
para uma determinada franja de poder, que é isso que a gente gosta de chamar de plutocracia transnacional, que são esses capitalistas que atuam sempre numa perspectiva mais financeirizada, de uma atuação que vai menos para a economia produtiva e vai mais para esse tipo de operação de natureza financeira. Pois bem, o que acontece é que o que está fazendo água agora não é em si o sistema bancário. O que está fazendo água é esse modelo de organização social, esse modelo de organização do poder nas sociedades ocidentais, e é justamente por conta disso que as sociedades que não embarcaram, pelo menos que não embarcaram de uma maneira passiva, de uma maneira dominada, como aconteceu no Brasil, é por isso que essas sociedades conseguem ter uma resistência, né, que não demonstram essa vulnerabilidade a essas oscilações bancárias. O Marcos aí falou um pouco sobre como que foi a reorganização do sistema bancário nos Estados Unidos depois do crash de 29. Essa reorganização do sistema bancário ela estava assentada em uma outra concepção de organização do Estado, que é aquilo que foi conhecido como corporativismo, que fez parte de todo esse processo de reestruturação das economias ocidentais. É claro que cada nação estabeleceu seu corporativismo com as suas especificidades, mas se você compara o que foi essa reestruturação do sistema bancário americano com o sistema bancário brasileiro, você vê uma série de similitudes. O próprio sistema bancário brasileiro que foi desenvolvido no governo de Getúlio Vargas, mais especificamente no Estado Novo, também era um sistema bancário muito fragmentado, justamente para poder evitar que surgissem essas monstruosidades bancárias, esses bancos gigantescos. Então, os bancos eles eram segmentados. Você tinha o Banco de Fomento à Plantação de Cana em Pernambuco, o Banco de Fomento à Industrialização no Sergipe, o Banco de Fomento à Produção de Sal no Litoral Potiguar. Então, esse tipo de segmentação serve justamente para isso, serve para você evitar que haja essa metástase bancária. Então, me parece que essa crise bancária ela nada mais é do que um sintoma epidêmico de uma crise mais profunda, que é a crise do modelo neoliberal, e é esse modelo que a gente precisa superar. A gente precisa pensar, claro, à luz das especificidades brasileiras, dos nossos interesses, o Brasil não é a China, o Brasil não é a Rússia, o Brasil não é o Vietnã, mas a gente precisa olhar para a nossa história e pensar um outro modelo de organização social e organização da economia, porque me parece absolutamente evidente, todo mundo concorda, não há controvérsia, que esse modelo neoliberal ele só trouxe atraso, só trouxe subdesenvolvimento, só trouxe miséria para a gente, e é um modelo que ele deve ser abandonado. É isso aí. Acho que finalizamos por aqui. Gostaria de agradecer ao Marcos, ao nosso convidado Diego, que certamente já, já formalizando aqui o convite, viu? Vai aparecer aqui mais vezes, certamente. Vocês Então, têm que fazer uma visita lá também no meu canal, né? Já ficam convidados aí, ó, quando você que todo mundo é muito atarefado, mas quando a gente organizar um tempinho aí, quando o Miguel parar de receber os argentinos aí em Florianópolis, aí a gente pode se organizar para a é gente isso, poder fazer uma live lá. é isso aí. Agradeço ao Marcão, agradeço ao Diego, agradeço aos telespectadores. Deixa um like, deixa um comentário. Olha a descrição aí do nosso site, do nosso grupo. Visita o canal do Diego, Língua Pátria, que é espetacular, excepcional. E é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar aqui a finalização com os amigos de bancada. É isso aí. Muito obrigado aí a todos aí pela audiência e paciência aí. E eu agradeço aí, muito obrigado aí ao Miguel, muito obrigado aí ao Diego aí pela participação aí. E até a próxima. Eu agradeço aqui pelo acolhimento, pela discussão maravilhosa. Sempre aprendo muito aqui com o Miguel, com o Marcos. Convido vocês lá a conhecer meu canal, Língua Pátria. A gente tenta fazer uma discussão sobre a cultura brasileira. Também convido vocês a conhecerem o canal do Telegram, do Brasil Grande, que é um canal que tem lá conteúdos de muita qualidade. Você tem os artigos lá do portal BG, que são artigos que você tem esse mesmo nível de discussão que foi apresentado aqui pelo Miguel, pelo Marcos, colocado lá com mais densidade, né, que a modalidade escrita permite para a gente. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo convite e, acima de tudo, como eu sempre falo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil. O Brasil sempre vale a luta. Valeu, pessoal. Agradeço.